Então vamos lá, vamos começar aqui. Beleza, pessoal? Eu fiz aqui um exercício, cara. Eu achei bem interessante, um exercício simples. Vou aqui compartilhar aqui com vocês, que é esse exercício aqui do Lead Code, Combination Sum. O resumo desse exercício é o seguinte: ele vai dar para a gente um vetor de inteiros distintos e um alvo, um inteiro sendo alvo. O que é que você tem que fazer? Você tem que criar todas as combinações, todas as listas de inteiros possíveis que a soma é igual ao alvo que ele deu. Por exemplo, ele vai dar esse 2, 3, 6, 7 e o alvo é 7. O que é que você tem que fazer? Com esses inteiros, vocês têm duas possibilidades. Duas listas que a soma é 7. Ou 2, 2, 3, ou só o 7. Então, basicamente, o que você tem que fazer nesse exercício é descobrir essas listas. Tem várias formas da gente fazer isso, mas a que eu utilizei, que é a que eu acho mais simples, é a gente utilizar da força bruta. Então, a gente vai ter que utilizar a força bruta para ir gerando todas as combinações possíveis. E a maneira que eu vou utilizar é a técnica de backtracking, que a gente vai criando soluções e voltando na solução anterior. Então a gente vai ter uma certa lista, a gente vai ir modificando essa lista e a gente vai poder tanto modificar ainda quanto a gente pode voltar para a solução que estava anterior. Por isso que o nome é backtrack, que a gente pode ir e pode voltar. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ah, a gente vai precisar de uma função auxiliar. Vou chamar aqui de backtracking. E como é que a gente vai criar? Eu vou passar as mesmas coisas para essa função. Um meu vetor, um alvo. Também vou passar a minha resposta, uma resposta que eu vou estar criando total, que é um vector de vector, vou chamar aqui de ans, de resposta. E também vou passar um vector de int, chamar de tempo. Aqui um detalhe é que tudo está passando por referência, né? Menos esse target. Beleza. E qual é a ideia que a gente vai fazer? Na função de gerar essas listas, a gente vai criar um vector de int que vai ser um vetor que a gente vai estar trabalhando a nossa resposta atual, chamado aqui de temporário, mas poderia chamar atual. Atual ficaria melhor para entender. Atual ficaria melhor. Então vou mudar aqui de tempo para atual. E a gente vai ter um vector de int que vai ser nossa resposta. Resposta. Escrever em português mesmo. Return resposta. Faltou um Szinho. Beleza. Vou mudar aqui de ans para resposta. Qual é a ideia desse backtrack? O que é que a gente tem que fazer nessa nossa função? Essa nossa função, a gente tem que considerar que na hora que ele for aplicar essa função, ele vai ter uma lista de candidatos, ele vai ter um alvo que ele quer chegar, uma soma que ele quer chegar, ele vai ter uma lista de respostas já criadas e ele vai estar trabalhando com determinada lista atualmente. Então, o que é que a gente tem que fazer na minha função principal? Basta eu chamar isso uma vez. Backtracking. Eu vou fornecer o vetor de candidatos. Eu vou fornecer o target. Vou mudar aqui para alvo, para ficar tudo em português. Está tudo em português, vou mudar para alvo.
que é a soma alvo. Eu vou ter a minha resposta, e vou ter uma atual. Beleza, agora na hora que eu aplico isso aqui, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, a gente vai considerar que nesse momento eu tenho esses candidatos, eu tenho o alvo, então no primeiro momento eu tenho todos os candidatos, eu tenho um alvo específico, minha resposta está vazia e na minha lista atual não tem nada. Na hora que eu estou criando uma solução, eu vou ter duas opções, né, para aquela lista de candidatos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sempre analisar a partir do último. Eu vou ter duas opções. Ou eu vou utilizar esse último, ou eu não vou utilizar. Então, como é que a gente vai fazer? Utilizar o último. Se eu for utilizar o último, vamos fazer o seguinte, vou pegar primeiro o último. Int último. Recebe mudar para português. Candidatos. Candidatos. Candidatos.back. O último elemento. Beleza? Agora eu tenho o último elemento. Ok. Eu tenho duas opções. Eu ou uso esse último elemento, ou eu não uso. Para eu utilizar, eu vou aplicar novamente, chamar novamente a minha função backEntrega, exatamente com os mesmos candidatos, mas meu alvo agora vou reduzir o último, minha resposta já vou mudar e o atual também vai mudar, beleza. Para usar o último, o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar na minha lista que eu estou trabalhando como atual, que é esse atual, vai aumentar push back, o último, beleza. Então, atual vai aumentar o último, criei na minha lista, adicionei na minha lista. Agora, a, a, a minha busca vai continuar a partir do alvo menos o último, por exemplo. Se o meu alvo é 7, eu vou adicionar o 6. Então, eu adiciono 6 e agora eu vou procurar fazer a soma 1. Por isso que eu estou diminuindo. E quando eu for voltar, quando acabar essa minha busca, eu tiro do meu atual com pop back esse último. Beleza. Então aqui vai ser o caso de eu utilizar o último. E se eu não utilizar? Não utilizar o último. Se eu não utilizar o último, eu só retiro esse último. Então, candidatos ponto popback. E quando voltar, eu adiciono esse último candidato para minha busca continuar normalmente. Candidatos push back, o último. Beleza. Tudo tranquilo, tudo ok. A única coisa que a gente tem que ver aqui é quando é que isso vai ter uma resposta válida, né? Então a gente pega aqui no início. A gente vai chegar numa resposta válida, a gente vai ter uma lista com a resposta válida quando esse alvo, se alvo for igual a 0, significa que a soma da minha lista é igual ao meu alvo inicial, porque eles falando nisso aqui está errado, porque se eu não usar no do alvo, beleza. Mas se eu usar, a minha busca vai continuar com o alvo menos o último. Então, na hora que o alvo for 0, significa que a soma da minha lista é igual ao alvo. Então, quando o alvo for 0, eu vou colocar resposta pushback o atual. E se o alvo for menor ou igual a 0, ou seja, ou eu consegui
ou a minha soma é maior do que eu quero, ou eu não tenho mais candidatos para escolher alguma coisa. Candidatos ponto int. Ou poderia colocar size igual a zero. Vou retornar. Ponto e vírgula, porque é void, eu não preciso retornar nada. Vamos testar. Ver se vai pelo menos compilar. Run code. E deu um erro, porque eu escrevi alguma coisa errada aqui. Resposta. Resposta. Beleza. Run code. E bumba. E aparentemente deu certo, né? Aparentemente está tudo tranquilo. Vamos submeter. Está julgando nossa solução. E foi aceita, batendo aí 96% do pessoal, né? Quase 97%. Solução bem simplesinha. Basicamente, a gente só gerou todas as soluções. Para isso, para cada função do backtrack, a gente testou utilizar o último candidato da lista ou não utilizar. Esse tipo de busca aqui, ele é uma busca completa com cortes, né? A gente vai, vai ver algumas condições que não adianta mais continuar a busca. Que no caso, as nossas condições foram quando a minha lista que eu estou trabalhando já tem uma resposta maior do que eu quero, ou então, ou se eu não tenho mais candidatos. São duas condições aí para a gente tacar um corte nessa lista, return. Mas a gente poderia tentar fazer alguns outros cortes, né? Como é que a gente pode fazer esses outros cortes? Não sei qual é o outro corte que a gente pode fazer, mas acredito que a gente pode tacar outros cortes aí, principalmente se ele não quisesse a lista toda, né? Se ele quisesse só a quantidade, dá para a gente modificar esse backtrack para a gente fazer aí um memorization, talvez, para aplicar programação dinâmica, mas já que ele quer a lista mesmo, acredito que essa aqui é uma boa solução para a gente. Então era isso, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, dá o like, comenta ou faz qualquer coisa. Até a próxima e paz!